Camila de Ávila. Rafael Vidigal. Eu sou o Thiago Prata. Eu sou a Grazi. E esse é o podcast Ó Pra Você Ver. Oi, gente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe mais ou menos a hora que vocês vão escutar a gente. Então, estamos aqui com mais um episódio do Ó Pra Você Ver. Quem fala com vocês aqui é a Graziele Martins, né? Mas todo mundo me conhece como Grazi. Nós estamos aqui também em companhia do Rafael Vidigal, do Thiago Prata e da Camila Ávila. Isso aí, Rafael Vidigal, repórter, jornalista, compositor, escritor e também membro ilustre desse podcast aqui. E você, Thiago Prata? Então, Thiago Prata, sou jornalista também, do Hoje em Dia, revista Road Crew, assessor de imprensa. Não tenho tanto talento aí artístico quanto o Rafael, mas fã incondicional das artes aí também. E você, Camila? Eu sou Camila de Ávila, jornalista, produtora editorial, assessora de imprensa. Eu acho que é isso, né? E estou presa no trânsito. Mas também... Motorista. Está num cenário atípico hoje, né? Mas tudo bem. Hoje está tudo certo. Estou dentro do Francisco. E hoje, gente, para dar um parecer para vocês, nós vamos falar sobre poesia. É um tema muito legal para ser discutido, para falar um pouco se as pessoas gostam ou não gostam, se elas consomem esse tipo de conteúdo. Então, vamos aqui começar nossos papos de hoje. Conta para mim, Vidigal. Você tem costume de ler poesia? Qual que é o seu prato preferido? O Vidigal é o mais propício a falar do grupo aí de Exato. poesia. Vou puxar por ele, vou começar por ele. Pois é, com essa resposta, né? Tenho hábito, sim, gosto muito. Inclusive, até me atrevi em 2014 a lançar um livro de poesias, né? Eu escrevi chamado Amor de Morte entre Duas Vidas. Foi Olha! Vamos aí nas prateleiras virtuais e físicas. É chique. Chique demais, gente. Aí foi editado pela Asa de Papel, né? Que é uma editora daqui, com a editoria do Álvaro Gentil. Teve um prefácio do meu professor na faculdade, que foi o Márcio Cerelli. Então, essa foi a minha primeira experiência como assim, produtor, né, de poesia. Mas, anteriormente a isso, claro, já tinha o gosto por ler. Mas é engraçado, porque eu fui introduzido nesse universo, acredito que muitas pessoas também, que adentram o universo da poesia, principalmente aqui no Brasil, por meio da música. A música popular também é uma ferramenta, né, muitas vezes, de levar essas poesias, esses poetas para a gente. E aí, no meu caso, foi com Cazuza, engraçado. Que foi o primeiro compositor assim, que me despertou interesse, e me despertou interesse por conta das letras das músicas dele. Que né, tinha uma poética ali muito carregada, e até se discute, né, do ponto de vista formal, o que é letra de música, o que é poesia, mas a gente já passou por vários movimentos, né, ao longo da literatura de libertação desses cânones, né, do que era uma... Né? Antigamente você tinha regras mais definidas na poesia, né? Com métrica, soneto, enfim, poetas líricos, esses mais conhecidos. E aí depois você teve vários outros movimentos que foram libertando a poesia, verso livre. Aí você tem no Brasil a Cristina César, você tem o Torquato Neto ali na época da Tropicália. Mas o Cazuza foi o que me despertou esse interesse, primeiro a partir da música dele mesmo, das letras dele. E conhecendo mais sobre a obra dele, as referências que ele tinha. Então, aí fui atrás de ler os poetas que ele lia. E isso é outro movimento que acontece bastante também na produção da nossa música. Né? A pessoa, muitas vezes, ela é compositora de música, mas ela traz um arcabouço poético, literário. E aí, Cazuza me levou aos chamados ali poetas beats, né? O Jack Kerouac, o Allen Ginsberg, aí até os brasileiros mesmo, Augusto dos Anjos, Cecília Meirelles, toda essa turma que ele gostava muito. Então, é um tema assim, que me fascina, que eu gosto muito. Mas eu sei que o Thiago Prata também gosta de um poeta que é meio músico, não é, Pratinha? Mas eu acho que, como o Vidigal falou, acho que muito desse nosso gosto, assim, quando tem por poemas ou poesia, enfim, vem muito da música, né, inicialmente. O Vidigal citou o Cazuza mesmo era conhecido como poeta, né? Da mesma forma que o Vinícius de Moraes, né? Que aí ele tem essa coisa mais assintosa também. Tanto que tem livros, né, também de poesias dele, né, como é Todo Amor, Vidigal, Todo Amor, não é? Do Vinícius, que você está falando? Ele tem vários, né? Eu sei que ele começou até com poeta, primeiramente. Tem um mini calhamaço, né? Não é tão calhamaço assim, deve ter umas
300 e poucas páginas só. Tem que ver o nome certinho também. Mas é muito por aí, né? E acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Aí, a partir daí, eu fui pegando gosto por outras coisas, tipo Carlos Drummond, Ana Martins Marques, né? A gente vai pegando coisinha por coisinha, tentando chegar também nos... E música estrangeira, né? A partir Dois dos mineiros, Beatles. né, Prata? A Ana e o Drummond. Ela é Sim, contemporânea, o Drummond exatamente. já mais um Exatamente. clássico, né? Tem uma coisa que eu acho legal da gente falar, é como que os músicos se inspiram em poesias, por exemplo, né? O Chico fez aquela música, né? Quando eu nasci veio um anjo, tá? Inspirado na poesia do Drummond. E depois a Adélia Prado fez uma poesia contrária a essa do Drummond, né? Quando as poesias começam a conversar uma com a outra, né? Isso é muito interessante, né? Sim, o próprio Chico também musicou poemas do João Cabral de Melo Neto, né? Então tem, às vezes, esse próprio... Pegar o poema mesmo, né? A estrutura dele crua. O Fagner também foi outro que fez isso. Deu até problema, porque ele não pediu autorização com os poemas da Cecília Meirelles, mas o Zé Cabaleiro dedicou um disco inteiro aos poemas da Hilda Hilst e chamou algumas cantoras, assim, um pouco tarimbadas para cantar, Maria Bethânia, Ângela Rorô, né? Tem o pessoal... Zélia Duncan, Legal. da Zélia, eu lembrei também de alguns trabalhos que ela fez cantando ali a obra do Itamar Assunção e do Luiz Tati, e eles também tinham encontros bem frutíferos com outro poeta muito importante, que é o Paulo Leminski, e que também tinha esse encontro muito forte com a música popular. Fez música, mesmo letra de música para Caetano gravar, para Moraes Moreira gravar. Então, assim, é porque eu acho que realmente a música é a nossa arte mais popular, né? E talvez a literatura seja a menos popular. Então, acaba que uma se serve da outra, uma para, né, ampliar o espaço, popularizar, levar mais para as massas, e a outra para se valer da profundidade mesmo, né, das inspirações que oferece. E não é à toa que muita gente fala que a música brasileira, em termos de letra, é uma das mais sofisticadas, e eu acho que tem a ver com essa relação com a poesia mesmo, com os nossos poetas, escritores também de prosa e tal, mas como a gente está falando de poesia, tem essa ligação muito, muito próxima e frutífera, né? De uma com a outra. O Sim, Chico pegando... Oh, perdão, Camila. Pode fala com um aqueles 12 DVDs dele, eu não vou lembrar qual que é, ele fala a diferença de poesia para música. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que a gente não pode falar que é a mesma coisa. Porque uma tem que respeitar a música, tem que respeitar a métrica da música, literalmente, que tem que caber ali, você tem que ir contra a métrica da música ou a favor dela, propositalmente ou não. Enfim, ele vai falando tantas coisas. Mas eu, como uma pessoa que está mais ligada à música, né, especialmente a letra de música que eu gosto de ler, de analisar, de entender a história delas, eu não consigo não... Eu acho tão bonito que eu acho que é poesia também. Eu não consigo não chamar o Chico Buarque de poeta, o Paulo César Pinheiro de poeta, o Jorge Aragão de poeta, o Paulinho da Viola de poeta. Aldir Blanc. Aldir Blanc, não dá para não chamar essas pessoas de poeta, né? Porque são poetas. Nossa, cada letra, gente, cada coisa maravilhosa. E quando ele se inspira... O Milton Nascimento também musicou a música, a poesia do Drummond. Eu acho que o Drummond é o que mais é nessa linha, né? De ser musicado. Né? Não sei, posso estar enganada, mas é o que eu mais vejo. E é uma coisa que assim, casa muito bem, né, gente? Funciona muito bem. E eu acho que é o momento que a população, a maior parte dela, fica mais próxima da poesia. É o momento da música mesmo. Porque nós somos um país de não leitores, né? Infelizmente. A gente vai muito pela oralidade, né? O Seu Jorge fala isso no DVD no Samba Book daquele menino do pai do João Nogueira, ele fala isso, que a gente é um país que não lê. Então, a gente aprende a nossa história, a gente tem um contato mais profundo com a história e com a nossa literatura por meio da música. Então, eu acho que a música, não sei se certo ou errado, não sei se é bom ou ruim, acaba nos trazendo a poesia, né? E no caso do Vidigal, foi por aí que ele foi, né? Com a música que ele foi no meio, enveredando, né? Sim. Até porque eu acho que o primeiro contato que a gente tem com poesia é na fase escolar, né? Assim, essa introdução que a gente tem ali na escola. E ainda é uma coisa muito... Para você pensar assim, uma criança de 10, 12 anos, interpretar uma poesia é uma coisa difícil.
Então, a gente só vai conseguir levar esse hábito de gostar e de buscar por outros poetas e ler mais poesia quando a gente vai ter um entendimento melhor das coisas mesmo. Então, acho que essa, igual, pegando o gancho do que a Camila disse, essa questão da música, por a gente ter um fácil acesso, muito mais fácil você ouvir uma música do que você ler uma poesia. Então, acaba fazendo essa ponte, assim, né? A música vai, meio que a poesia tipo, passa pela música e a música passa pra gente, assim, que é uma coisa mais de fácil acesso, até para aí você consegue pegar um gancho de várias idades, assim, de que várias pessoas escutam música desde pequena até na fase idosa. E aí tem muita poesia embutida nessas músicas que muita gente não sabe, né? Da onde que veio também, acredito muito, assim, desse... Porque não é um hábito, assim, é muito... Assim, eu não vejo com tanta frequência. Assim, claro que pode ter, mas no meu entendimento, da minha convivência, eu não conheço muita gente que lê muita poesia. Acho que as pessoas estão indo para também aquele... Até porque também agora eu entendo que existem coisas mais acessíveis, né? No sentido do próprio português, de entendimento, porque as poesias antigas, elas tinham um vocabulário muito mais específico daquela época, com todo um contexto ali histórico envolvido também. Então, às vezes, a gente tinha que ler uma determinada poesia, que vinha uma certa palavra que a gente não sabe, faz a menor ideia do que se trata. Isso também acaba dificultando um pouco mais o entendimento. Então, eu vejo que agora também os contemporâneos já têm uma linguagem um pouco mais, não vou dizer que é acessível, mas é um entendimento um pouco melhor, assim, para quem está ali de leitor, né, vamos dizer assim. E é isso, assim, acho que sempre poesia é um caminho que te leva para outras possibilidades, né? É diferente de você estar lendo, às vezes, uma crônica, um texto corrido, porque são pequenos versinhos ali, e aí tem, tipo, um começo, meio e um fim, às vezes, em algumas delas, outras não, outras são só versos ali, que são só picotados para fazer você refletir. Tem poesias de todos os estilos, né? Assim, desde das amorosas, que a gente conhece muito dos poetas, mas tem também poesias que retratam situações, né, cotidianos, situações tristes. Então tem um campo aí muito vasto para a poesia, né, para ser debatido. Meio um labirinto, né? Isso aí que você falou, mas eu acho que é uma imagem bacana. Que você falou que a poesia te mostra vários caminhos, né? E eu acho que essa talvez seja a concepção que define poesia em si, porque você, né, você pode ter uma... assim, dentro desse espectro da linguagem mesmo. E com poesia a gente pode entender várias coisas. Uma dança pode ser poética, um filme, tal. Mas enquanto linguagem eu acho que é isso. Porque tem até um filósofo francês, o Paul Valéry, que ele faz um pouco essa distinção entre poesia e prosa. Que a prosa usa a linguagem para atingir algum meio, para te conduzir ao caminho. E na poesia a linguagem é o próprio caminho. Então é meio esse labirinto, sabe? E não quer necessariamente te apontar um caminho, te levar a algum lugar, te entregar uma mensagem, né? Pelo contrário, ela abre possibilidades, é uma abertura. Quanto mais mensagens você puder desprender daquilo ali, melhor. E aí tem uma frase do Mário Quintana que eu acho muito interessante. Ele é um poeta também que eu gosto muito e que ele simplifica, eu acho, todas essas elucubrações em torno desses temas. Ele consegue sintetizar de forma muito legal. Que ele fala assim, para que interpretar um poema? Um poema já é uma interpretação. Eu acho que é isso, sabe? É em si uma interpretação, um enigma, um questionamento, uma possibilidade. Você pode entender várias coisas. A partir do momento que você puder entender uma coisa só, eu acho que já perde grande peso, assim, do valor da poesia. Eu acho que aí também responde pela dificuldade, pela menor, por ter menos leitores. Isso é outra coisa que o Valéry fala também, que não é um meio literário que ambiciona muitos leitores. E isso, acho que aí a Camila até falou do Brasil, mas em relação à poesia, você vê no mundo inteiro. É o gênero menos lido em qualquer lugar, porque não é uma linguagem do utilitarismo, da coisa prática. Ela não tem uma função, ela não serve para alguma coisa. Ela está ali para provocar estados, como a música erudita muitas vezes também, provocar estados, né? Acessar memórias, às vezes inconscientes, te levar a emoções que você, às vezes, não consegue acessar de maneira consciente, assim, né? Então, isso acontece com a poesia por isso também. Ela não quer esclarecer, sabe? Ela não tem essas funções que a gente está cada vez mais acostumados no mundo prático, né? Que as coisas têm que ter uma função, uma utilidade, uma explicação, é disso para isso, causa e efeito, e gera isso. Mas aí, para mim, como é que chama? A vantagem que ela leva para ser tão utilizada na música é porque ela tem a questão do som, né?
que a prosa não precisa. Então, é meio indistinto também na poesia isso. A mesa está pedindo um tempo ali para abastecer. Mas é isso, né? A forma e o conteúdo estão juntos. Sabe? O som, o sentido e o som da palavra na poesia são tão importantes. Tem o mesmo grau de importância. Na prosa, o sentido tem muito mais importância do que o som. Então, isso acho que facilita também a lei para a música, porque muitas vezes o som ele é envolvente, cara. Então, a poesia usa desse artifício, né? Eu lembro até de uma vez que eu conversei com a Melinha e que ela falou da música Frevo Mulher, do Zé Ramalho, uma música que ela lançou e tal, e ela fala, muita gente não entende mais não essa música, eu mesma não sei se eu entendo, porque o Zé Ramalho vai jogando ali as coisas, né, os ciclos, a Graça falou coisas soltas, sugere uma coisa, depois vai para outra, mas as pessoas pegam aqueles fragmentos e criam um sentido próprio para a cabeça delas, e aí tem a sonoridade muito forte. Mas interessante isso que você falou da questão da musicalidade também. Uma coisa que é muito debatida até também é a questão da métrica, né? O quanto que isso, como a Camila até citou, foi a Camila que citou, né? Influencia muito nessa questão de tornar eu não sei se dá para falar isso, né? Até um pouco estranho dessa forma, mas tornar a poesia ainda mais poesia por causa da melodia, né? Por causa da métrica, por causa da entonação e tudo mais, né? E isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente, por exemplo, que, bom, aí você está duas coisas nada a ver, mas fazendo um paralelo e depois vocês até discutem. Tem gente, por exemplo, que considera o Chorão um grande poeta contemporâneo do Brasil, né, do fim dos anos 90 para cá, exatamente porque ele falava esse tipo de linguagem unindo a questão da poesia com essa questão da métrica, do jeito meio malandro de falar, malandro no sentido das ruas, da molecada da época, do skate e tudo mais, né? Então, tem gente que acha que tem esse tipo de, vamos colocar, esse interesse, né, do poeta do momento. Às vezes, né, o Chorão nos anos 90, anos 2000, aí de repente tem o Criolo, aí de repente tem as pessoas retomam Cartola, aí de repente tem outra, né, Maria Bethânia recitando vários e vários tipos de poesias, poemas ou crônicas, ou etc., né? E aí, por outro lado, como o Vidigal citou, às vezes a pessoa nem tem interesse, né, de seguir uma poesia em si. Tudo bem. A gente aprende, né, desde pequeno mesmo, a Graça citou, todo mundo vai pegar uma pedra no meio do caminho, todo mundo conhece o negócio, mas ninguém quer ler o livro, né, que traz essa poesia, que é um dos primeiros, inclusive, do Drummond, né? E já ouvi gente, por exemplo, falando como é que você incentiva uma pessoa, por exemplo, o Pablo Neruda, que é um dos grandes poetas assim, né, da América Latina. É um cara que ganhou, o Vidigal pode me corrigir, ganhou um Nobel de literatura, né? Sim. Como é que você incentiva uma pessoa a ler os 100 sonetos, se a pessoa já vira e fala assim, mas Pablo Neruda é brega, é cafona, é fora de moda, não sei o quê. Pode até ser, mas como é que você incentiva uma pessoa a ler um tipo de poesia, ou caçar um tipo de poesia, ou tentar se aventurar em alguma coisa, quando você é o primeiro a dizer não para tal autor, aí você pergunta, então qual autor eu posso seguir aí? Não segue poesia, não. Então você não dá uma outra solução também, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso, não sei o que vocês acham. Dessa coisa entrar na poesia em si e também na questão do poeta do momento. Acho que tem um estigma aí também, de uma questão, às vezes, até cultural, assim, de que poesia é algo mais sentimental. As pessoas ficam muito presas a isso, assim, de que tem um lado ali afetivo muito grande. Então, também causa essa resistência, assim, dessa questão da leitura, do hábito da leitura, de ler poesia. Eu não sei se eu posso estar falando uma coisa totalmente errada, mas vocês me corrigem. Mas eu tenho essa sensação, assim, de que, fulano lê poesia, ele é muito sentimental. E aí vai para esse caminho aí, como se fosse uma coisa ruim, mas não é uma coisa ruim. É porque, como a gente já disse aqui, a poesia está ali para te fazer refletir, para provocar sensações e sentimentos. Assim como todas as obras, todas as manifestações artísticas que também existem. Mas com a poesia eu vejo que é uma coisa muito mais, sabe assim, é muito pontual essa questão, assim, dessa questão de você ir para um caminho mais ali do sentimento e de ficar ali sofrendo por alguma coisa. Não é, a gente tem os próprios sonetos também, né? Então as pessoas acham, não, porque todos os sonetos são de amor e não sei o quê. Não são, assim. Então, acho que existe também essa coisa de quebrar esse estigma, né? De que é só nesse caminho e tem que ser só assim. E eu acho também que a poesia também, além dela devolver para a música muitas coisas,
ela trouxe também outros nichos, assim, porque aí tem a música, a poesia, mas eu acho que, por exemplo, a rima pega um pouco da poesia, o próprio, como chama, do O Nordeste? slam? Ah, o repente. O slam também pega do coisa, um pouco do repente também tem uma coisa de poesia ali por trás. Então, eu acho que esse caminho, que a poesia é tipo a porta de entrada, assim, para essa questão, principalmente da música, né? Porque aí consegue desmembrar e levar para mais acesso, para mais pessoas. Mas eu consigo ver isso claramente, assim, de como que vai... Tudo tem a fontezinha tá ali na poesia, de alguma forma, assim. Fulano foi lá, bebeu um pouquinho e passou. O próprio slam mesmo, quando você vai numa batalha de slam, e aí você fica vendo, tipo, meu Deus, onde que esses meninos com tantos versos e tanta rima, e na métrica, igual a gente já falou aqui, é tudo muito casado, as palavras muito, muito corretas, né, da forma de usar, do tempo de você verbalizar aquela palavra ali. Mas provavelmente essa rapaziada lê poesia. Não tem outra opção ali. Da onde que surgiu essas raízes, são da poesia. Já vi o próprio Emicida falando isso também, que ele gosta muito, ele lê muito. Então, está sempre ele também buscando referências anteriores lá atrás para chegar nisso de agora. Então, eu vejo também que também tem esse movimento assim, dos próprios artistas contemporâneos que também estão buscando essas referências lá atrás, até para incentivar essa galera nova também. Tipo assim, poesia é legal, você pode ler também, tem muita coisa boa por aí. Vamos procurar, tipo, né, poetas nacionais, principalmente, que estão escrevendo coisas belíssimas. Então, eu acho que também tem vários movimentos aí por trás da poesia que estão tentando, de alguma forma, fazer com que as pessoas leiam mais poesia. Porque parece que você ler poesia é uma coisa inferior, alguma coisa, assim, menos conceitual do que, às vezes, você lê uma obra completa ou uma trilogia. Ou, não sei, porque a gente parece que a gente foi criado para ler um livro que tem que ter história, começo, meio e fim. E essa poesia não vai ter um fim, ela vai só te deixar ali um caminho aberto para reflexão. Se a gente for ver, o próprio mundo está cada vez mais organizado assim, né, Graça? Começo, meio e fim, sentido. Tem uma narrativa muito certinha ali. Moral da história, um sentido único, uma verdade. Agora, e a poesia sai justamente disso, assim, desse caminho. E outra coisa também que eu acho que é importante a gente deixar claro é que existem vários tipos de poesia, né? E às vezes pesa esse estigma mesmo de um estilo único, mais lírico, mais apaixonado. Mas você mesmo citou aí o repente, né? Então você tem o Patativa da Saré ali, fazendo poemas nessa linha, Cora Coralina, influência. E na contra, por exemplo, aquele que é considerado o maior poeta brasileiro, que é o João Cabral de Melo Neto, a poesia dele era considerada uma poesia cerebral, matemática, fria, sem sentimento, e ele é considerado o maior. E o Chico musicou poemas dele, Morte e Vida Severina, que é o mais conhecido, e aí dentro ali tem um segmento chamado Funeral de um Lavrador, em que ele pega temas muito pesados, que fala sobre a vida de um trabalhador rural que morre, e tem essa frase muito forte, que é muito presente na nossa vida, que fala... você vale mais, resumindo, né? Você vale mais morto do que vivo, que é uma coisa que a gente, aí fala, né, essa cova é a conta do que tiraste em vida, tal, mas é uma coisa muito presente, e acho que a poesia também tem, não é só essa coisa abstrata, etérea, distante, que toca só em sentimentos muito íntimos, é também, mas é uma maneira de tocar em assuntos muito prementes e necessários com uma linguagem que pega a pessoa por outros lugares, não só pelo raciocínio e tal, mas ali a partir de uma relação com algo que é belo, que ela fica fascinada, e a partir disso ela vai refletir, mas tem um caminho estético, né? Então, você vê essa questão, por exemplo, de Funeral de um Lavrador, que fala que o cara vale mais morto do que vivo. E você teve, por exemplo, recentemente no governo de Minas, na atual administração, o secretário lá do governo Zema propondo um limite para a pensão de morte. Então, a pessoa, nem depois que ela morrer, vai ter sossego, nem morta ela vai poder deixar alguma coisa, porque ela só vai deixar se ela morrer depois de tantos anos. E aí, trabalhadores que estão aí, estão aí expostos, né, a situações em que pode morrer com 29, 30 anos, os dependentes dele não vão ter direito à pensão. Então, assim, é de uma desumanidade esse tipo de ação, que a poesia do João Cabral, por exemplo, tocou muitas vezes. O próprio Carlos Drummond de Andrade fez vários poemas sobre guerras. Vinícius de Moraes fez Rosa de Hiroshima, que foi musicada depois pelo músico lá, acho que, se não me engano, João Ricardo, do grupo Secos e Molhados, e cantada pelo Ney Matogrosso, falando sobre os horrores da guerra. Então, assim, é uma linguagem que tem essa liberdade de tocar em tudo, só que ela aborda os assuntos a partir de uma perspectiva estética, né? Então a pessoa se sente tocada, emocionada, fascinada, o que não impede de refletir
sobre aquilo. Então, assim, acho que é importante a gente perceber isso também, nessa capacidade da poesia. E aí outra coisa também que o Prato falou, sabe? Tem uma coisa também que eu acho interessante, que foi sendo colocado principalmente pelas manifestações mais modernas de arte, é que o valor de uma obra artística, você considera ela, por exemplo, poesia ou não, ele não é absoluto, é a partir da sua relação com aquilo. Então, a sua identificação com aquilo, sabe? O que aquilo transmite para você? Igual quando o Duchamp ou o mictório para dentro do museu, faça ser arte porque está ali. Um pedaço de mármore que significa muita coisa para uma cultura, para outra cultura não vai ter valor nenhum. Então, são relações subjetivas. Depende da relação da pessoa com aquilo. Então, assim, uma coisa pode ser poética para mim, e para o Prato, ou para a Grazi, não. E também não é assim, igual o Prato falou, não sei se considera esse ou aquele, não é sinônimo de qualidade. Pode falar que a pessoa... Existem maus poetas e bons poetas. Poesia não é um elogio em si. Pode ser, né? Você pode ter esse entendimento também. Pode ser uma linguagem ou pode ser uma má poesia, uma poesia que não me diz nada. E ainda assim pode ser poesia. Pegando em cima disso que você falou, pegando os dois vieses, né? Tanto a questão não só amorosa dentro de um poema, né? Mas também há outras situações, por exemplo, denunciar coisas ou retratar situações cotidianas ou do momento ou do passado, vieses mais sociais ou políticos, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa do que pode ser bom para você e não é para mim. Eu cito, por exemplo, o Ferreira Goulart, que eu acho que pode exemplificar um pouco disso. Eu vejo muita gente, tipo, elogiando ele demais, outros superestimando ele, outros subestimando, falando que não é isso tudo. Só que aquela coisa, para você tirar uma prova, de tudo que você for falar sobre um assunto, eu acho que primeiro você tem que ter pelo menos 1% de conhecimento. Se você vai falar mal de um filme ou vai falar mal de um artista, você tem que pelo menos ter assistido o filme ou ter ouvido a música daquele artista, e mesmo assim você pode ouvir de uma forma num dia, dali 5 anos você pode ter uma opinião diferente, isso é normal. Ou então você vê o mesmo filme diferente, né? Você tem uma opinião dele 10 anos atrás, tem outra opinião dele hoje. O Ferreira Goulart, quando eu fui ler ele, eu senti um pouco disso. Tem muitas coisas que, no meu modo de ver, são muito boas e outras nem tanto, mas algumas coisas com viés social político, eu acho que são bem interessantes. Uma coisa que eu acho que ele carrega muito é que ele gosta de citar muita coisa de odor. Muita coisa, por exemplo, assim, ali tem cheiro de mijo, mas é o mijo por quê? Por conta da sociedade ou simplesmente um sentido literal, de passar isso para você e te dar, de alguma forma, algum sentido, tanto da questão poética ou dentro de um contexto, ou contextualizando alguma coisa do próprio sentimento dele, que pode passar para as outras pessoas também. É um artista, assim, um poeta, por assim dizer, um cronista também, de alguma forma. Eu acho que sim, pode sintetizar um pouco disso. E, antes da Camila falar aí, eu cito também um pouco do Manuel de Barros, sobre outra questão também, mas eu acho que tem que ser citado e... Se as pessoas, por exemplo, não indicam, está na hora de indicar também, que eu acho que sempre é uma coisa produtiva e positiva para as pessoas lerem. Não, o Manuel de Barros é espetacular, né, Prato? Esse sim, Pode falar. Na minha opinião, sim. Eu acho que o Manuel de Barros ele traz uma coisa de infância, pelo menos para mim. Né? Não sei, é aquela coisa, eu não sei ler poesia, eu não entendo de poesia. Mas toda vez que eu vejo alguma coisa do Manuel de Barros, me traz uma coisa de infância. E aí, falando do Manuel de Barros, eu lembro do Odilon Esteves, que é aquele ator da Companhia do Dona Bruneira, nem pertence mais à Dona Bruneira, mas ele tem um trabalho no YouTube que chama Espalhemos Poesia. E ele fica lendo, ele declama as poesias, especialmente do Manuel de Barros. E, assim, eu acho legal porque a gente... ouvir a poesia, às vezes fica mais palatável do que a gente lê, né? A gente já pega com a interpretação do cara, ainda mais um cara como o Odilon Esteves, eu sou muito fã do Odilon, então eu fico de microfone. Um cara como ele traz uma sensibilidade tão grande, um entendimento da poesia de uma forma tão bonita, que você acaba compreendendo aquilo. E ele faz muito também o Bertolt Brecht, que até pelo fato de ser ator, né, ele entra muito nisso, no Bertolt Brecht, e são poesias políticas, né? As dele, pelo menos as que o Odilon apresenta. São mais poesias políticas. Entrando nessa coisa da poesia política, a gente já estava abastecendo o carro, não sei se vocês falaram, mas mais uma vez eu vou falar do Drummond, quando ele fez o texto para Nara Leão, né? Por favor, não prendam Nara Leão. Que
É uma carta lindíssima pedindo para não prender a Nara Leão num momento tão delicado da ditadura militar. Então, às vezes, a gente vai nessa coisa, a poesia, obviamente, 90% das vezes ela é mais subjetiva, mas tem hora que ela vem de encontro a gente para poder dar uns tapas na nossa cara e mostrar que ela está falando de coisas que estão aqui, que estão acontecendo, né? Momentos políticos, momentos econômicos. Eu acho que a poesia também fala um pouco disso. Não sei se falei bobagem, gente, mas estamos aí. Ô Camila, eu acho muito interessante essa própria questão que você citou do Drummond, né? Porque ele faz esse pedido para não prender a Nara Leão, né? Que é ali no momento em que ela dá uma entrevista durante a ditadura, antes da promulgação do AI-5, falando que o exército não serve para nada, mas a gente já está sob a ditadura, é uma entrevista super forte assim dela. E aí o Drummond, e aí começa a ter pedidos mesmo para enquadrar ela na Lei de Segurança Nacional, para prendê-la e tal. E tem várias manifestações da classe artística e tal, e o Drummond fazia esse poeminha. E aí eu acho incrível essa capacidade da poesia, sabe? A arte como um todo tal, mas já que a gente está falando de poesia, que é assim, a beleza constrange a tirania. Não dá para você ter uma atitude agressiva, opressora, diante de uma coisa que é, pela própria natureza, bela, sabe? E por mais que o conteúdo seja profundo, pertinente, agudo, mas ela está revestida da beleza, que é a própria condição estética. Então o Drummond usa isso, em vez de fazer de forma panfletária, muitas vezes, né, que é mais fácil do outro lado reagir e partir para agressão, né? A arte, a poesia tem essa habilidade de questionar e de levantar assuntos e questões, mas a partir da beleza, do belo, e aí são questões também, são conceitos e noções muito subjetivos, mas assim, eu estou falando em relação à estética, porque o pensamento filosófico, por exemplo, ele pode entrar nas mesmas questões, mas ele não tem a necessidade da forma, não tem a necessidade de ter um som, de ter uma harmonia, de ter uma métrica, de ter uma conjugação de palavras e tudo. Ele precisa simplesmente levar uma mensagem e tal. Então, acho que esse é o grande barato da poesia, e é o que diferencia ela das outras formas de linguagem, porque nela o som, a forma, a estética é indissociável do conteúdo. Então, o Drummond pede para soltar a Nara através de versos, sabe? Ele podia pedir através de várias formas, mas quando ele faz através de versos, tem um outro efeito sobre o conjunto da sociedade. As pessoas podem ter visões ideológicas, políticas, de costumes diferentes, mas é difícil falar que a pessoa é contra, por princípio, a poesia. Eu sou contra a poesia, sou anti-poesia. Porque a poesia é nenhum meio, né? Você pode ser contra o que ela está dizendo, mas contra ela, por princípio, como a arte, por princípio. Então, acho que esse é um dos valores, uma das belezas também. E é por isso que muitas vezes se fala em momentos dramáticos politicamente, como esse que a gente está vivendo hoje em dia, que a arte é uma arma muito poderosa, porque ela toca as pessoas através da sensibilidade. Então, às vezes, a pessoa não quer aderir àquela ideia, mas ela é tomada pela beleza daquilo que está sendo passado. Várias músicas do Chico Buarque, você tem pessoas que discordam frontalmente do posicionamento ideológico dele, mas que se emocionam com as músicas dele e cantam. Às vezes, né? Como a gente falou em outros programas, o Prata até comentou, o caso do Roger Waters, que proclama a opinião dele, os preceitos políticos dele, e consegue emocionar pessoas que às vezes pensam completamente diferentes, porque a força estética, eu acho que ela tem menos barreiras, sabe? Ela ultrapassa barreiras que às vezes o pensamento puro e simples não consegue atravessar. Embora a questão do Roger Waters, ou Vidigal, e eu concordo com você com relação a isso, tanto com a questão do Chico, o Caetano, o Gil, quanto o Roger Waters também, mas o Roger Waters tem um agravante, né? Tem muita gente que não sabe inglês e acha que o que ele está cantando ali está bonito e tudo mais, e nem está sabendo o que ele está escrevendo. Acho e que mesmo que entenda inglês, não quer saber disso também, né? Aí vai dentro dessa coisa que você citou aí. Aí é uma desculpa. Não sei, não quero saber. Exatamente. Mas é isso, a arte envolve, né? A música, o som, o verso bem feito, ele envolve. Quando a pessoa se dá conta daquilo, ela já está envolvida antes de querer combater, sabe? A forma, às vezes, chega antes. E aí a pessoa já se vê envolvida e a mensagem já tocou o coração. Não é isso? Não há como não ser tocado pela beleza, né, gente? Não tem jeito, né? Por mais que vocês falaram, por mais que você seja contra, eu tenho um exemplo na minha casa, assim, né? O meu pai, ele é uma pessoa de direita, coitado, eu sou dos gostos dele, né?
E aí, mas ele adora o Chico Buarque. Eu olho e fico assim, como? Meu Deus. E ele não consegue ir contra o Chico. Ele fala, não, politicamente eu não concordo, mas na hora que coloca uma música do Chico, eu vejo, cara, e aí cai, e aí não tem jeito, porque o Chico Buarque abraça a gente, né? Gostaria que me abraçasse também, de fato. Mas o Chico Buarque abraça a gente. Ele aquelas letras, aquela poesia, não tem como não falar que não é poesia. Gente, pelo amor de Deus, o cara que canta igual nesse último disco, que foi bastante criticado, a canção As Caravanas, que dá nome ao disco, gente, aquilo é uma poesia que está falando de questões importantíssimas, questões polêmicas, questões que a gente tem que parar para refletir. E ele fala de um jeito que você vê, cara, que lindo. Sim. Porque tira o peso do discurso doutrinário, né? A pessoa não coloca a pessoa na posição de que ela está ali para aprender, para se não aponta o dedo, né? Não fica... É mais uma troca, né? É uma visão, e a arte é a parte desse pressuposto que ela é uma visão, ela não é uma verdade. É uma visão de mundo que a pessoa está oferecendo a partir desses mecanismos aí, né? Da música que conjuga letra com sons, com instrumentos e tal. E nisso você tem tudo, na própria pintura, né? Você apresenta uma visão da realidade a partir das cores, a partir das formas. Então, as questões estéticas, né? Eu acho que elas chegam nas pessoas de outra maneira do que quando a palavra ou o pensamento está ali puro, cru, tá só como mensagem pura e simples, né? Então a poesia adentra muito esse campo. Tem também a questão da poesia ser aquela coisa pequena, né? Corrida, miúda, de você ler rápido. E essa questão da forma como ela é construída, dos 4 versos, às vezes com palavras que com uma sonética muito, muito forte, dessa questão, às vezes, da própria rima. Então, eu vejo isso como para a linguagem em si, é maravilhoso, assim, de você parar para pensar que a pessoa pegou 4 versinhos, naqueles 4 versos ela estruturou ali algum pensamento. Isso é dificílimo, não é uma coisa que você faz assim, sabe? Então, com tanta maestria, com tanta agilidade. Uma sentada, né? Uma sentada, até porque às vezes a gente aprende a fazer aquele texto corrido, né, discursivo ali, e você sentar para fazer 4 versinhos, mais 4 versinhos, e aquilo virar ali, às vezes, uma historinha, de alguma forma, que conta algum sentimento ou alguma vivência do cotidiano, que seja, é muito trabalhoso, assim, não é uma coisa tão simples de ser feita. Então, é triste assim, a gente não ter tanto acesso, né, essa questão da poesia, porque ainda tem todo esse tipo que a gente já falou aqui, mas é de tirar o chapéu, assim, pela maestria que tem naqueles versos ali, que são pequenos versos que transbordam, transcendem, e tem todo um conteúdo ali por trás de reflexão, que é muito maravilhoso, assim, a gente para pensar que, às vezes, em 4 estrofezinhas tem todo um boom ali de informação. Tanta coisa para falar, né? Tanta coisa para falar, que você pode falar, às vezes, em 4 linhas. Isso aí tem uma frase do Mário Quintana também sensacional, que é exatamente isso que você falou. Ele fala assim, um poema tem que ser escrito várias vezes para que dê a impressão de que foi escrito de primeira. Então, a trabalho é que tem que chegar numa solução simples, que pareça, né, curta e tudo. E isso aí que você falou também dos 4 versos, das coisas curtas, para mim, assim, na literatura brasileira, o mestre disso é o Paulo Leminski, que é muita influência ali dos poemas orientais, tal, dos haikais, mas ele tem um, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, que ele fala tudo dito, nada feito, fito e deito. Ele mistura, coloca uma palavra dentro da outra no final. É uma coisa pequena, simples, mas que dá margem a milhões de interpretações. Você pode pensar milhões de coisas com uma coisa mínima, né? Que é isso, no mínimo você extrair o máximo. Então Eu só digo uma coisa, gente, esse povo é muito inteligente. E pouco valorizado. Pouco valorizado. É muito inteligente e pouco valorizado, que é impressionante, assim. Você vai ler, você olha, gente, esse cara falou isso mesmo. Né? Às vezes você nem entende o que ele falou e você vai tentar... Eu sou muito assim, eu leio a poesia, né? Porque eu não entendo mesmo poesia. Aí eu leio 1, 2, 30 vezes, eu falo, não, deixa eu procurar alguma interpretação, alguém que explique isso. Aí na hora que a pessoa explica, tá na minha cara e eu não consegui entender isso. Acho que é uma coisa também do enigma da poesia, às vezes, né? Ou da falta de subjetividade, de leveza, de profundidade de quem está lendo, né? Talvez seja por isso que a poesia seja tão difícil, porque a gente às vezes quer ver significados em coisas que não tem, ou às vezes
a gente quer ver significado de um jeito e é de... Enfim, é coisa da interpretação também que eu acho que pega muito na hora de ler a poesia. Mas que eu acho que com exercício, né? Lendo, entendendo o significado de algumas palavras na poesia, que é diferente do significado de uma palavra no texto discursivo, né? Eu acho que isso também é importante da gente parar para pensar, né? O que significa determinada palavra num texto de poesia, numa poesia e num texto discursivo, né? Noite é noite num texto discursivo. Numa poesia, noite pode ser a morte, pode ser o isolamento, enfim, pode significar mil coisas. Exatamente. Mil coisas. E no texto discursivo, não, e a gente para e lê só noite. A gente é muito limitado, às vezes. Que noite é essa? Né? Não é uma coisa mais profunda. Isso também acho legal, Camila, até um pouco na direção do que a Graça falou, que eu acho que uma das funções, uma das tentativas que a poesia faz é sempre ultrapassar o senso comum. E assim, num mundo onde o senso comum prevalece, ela realmente exerce uma posição de contraste. Então, se você for ver assim, na linguagem poética, como ela está muito ligada à forma, ao som, a como as palavras se agrupam, ela é naturalmente artificial, antinatural. Ninguém fala daquele jeito na vida cotidiana, comum. Então, ela parte desse pressuposto de que ela está além, ultrapassando a realidade. Eu acho que tem um pouco essa função também de criar outros mundos, além do mundo que existe, palpável, real, e de levar as pessoas para outras realidades que podem ser possíveis, podem ser construídas. Mas é isso, ela ultrapassa as possibilidades que existem só nesse mundo cotidiano, né? Então, pode criar, pode inventar, não tem limite, sabe? Pode juntar palavra, como um prosador que era o Guimarães Rosa fazia. E, principalmente isso, o sentido que está ali não é o sentido corriqueiro, cotidiano, banal, né? Porque ela já está inscrita num mundo ali diferente. Ninguém fala daquele jeito. A partir do momento que você vai criando versos, rimas, as pessoas não falam rimando, entendeu? Então, essa coisa artificial já é para te transportar para uma outra possibilidade, né? Criar, a partir daquela ilusão ali, aquela coisa ilusória que não existe, você poder enxergar a vida de outro jeito, ver que não existe só um jeito de enxergar as coisas, só um jeito de fazer, só um jeito de compreender, porque essas coisas são convenções, né? As palavras foram criadas por nós, a linguagem é a criação nossa. Então se convencionou que noite é uma coisa só, mas o poeta se dá essa liberdade de criar uma outra noite a partir da mesma palavra que todo mundo usa, dá um outro sentido. Isso eu acho que é uma coisa muito rica assim, da poesia. E aí compreender a partir disso, ninguém fala rimando, então já é um outro mundo. Não tente entender a partir dos mecanismos que você usa para entender a fala cotidiana, porque as pessoas não falam assim, as pessoas não falam cantando, a música também já te transporta para um outro meio. A pintura deixou de querer ser uma reprodução há muito tempo, né? Passou a ser abstrata, a traduzir sentimentos, a ser e isso passou para tudo, né? Mesmo a fotografia, se você for ver hoje, ela já se entende como uma criação, não se entende mais como uma reprodução da realidade. Então acho que esse também é um bom caminho para a gente entender a poesia. Ela é uma recriação da realidade, ela não reproduz, não está aí para reproduzir o que já existe. Ela pega o que existe e cria outra coisa, inventa e tal. E aí acho que tem muitos poetas bacanas para a gente citar. Outro que a gente esqueceu de citar aqui, que eu adoro, que a gente lê muito na escola, que é o Manuel Bandeira, sabe? Que é um cara que também que vai para umas coisas. E aí, aquilo que a Graça falou, tem uma poesia lírica, romântica, tem uma poesia cerebral do João Cabral, tem uma poesia humorística, tem uma poesia que só faz graça, sabe? O Manuel Bandeira entrou um pouco nesse campo, assim como o Oswald de Andrade e tal, mas tem para todos os gostos e estilos. Né, Bruna? Então faça uma poesia, Rafael Vidigal. Não vou fazer aí de bate-pronto, como é que chama? Você tem que ser repentista. Mas eu acho que a gente podia citar aí, fazer um top 3 cada um dos seus preferidos, elencar antes de despedir. Aí se alguém tiver alguma poesia na cabeça de algum desses autores, alguém tem alguma gravada assim, né? Eu não sei de qual, mas tem uma, eu nem sei se isso é poesia. Aí, lá eu falando bobagem, né?
Mas eu gosto, é poesia, assim, a da Adélia Prado, Sim, que ela também é fala outra da pesada. da mulher, que a mulher, eu não sei o nome da poesia, eu sei que ela fala, essa que eu mencionei lá no início, que fala, que é contra, que é o contrário da poesia do Drummond, do Anjo, Ah, que ela sim. fala que mulher, né, ai gente, eu queria achar ela aqui, mas eu tô no celular, eu acho que se eu sair para procurar, não vai cair esse Não, trem vai no aqui. seu instinto aí. Ela fala isso, ela fala que mulher, ela fala que ela não é feia para não casar, mas ela também não é tão bonita, que ela, e no final ela fala que ela é mulher e mulher carrega bandeira, sabe? Né, que a poesia do Drummond fala do anjo torto, né? O anjo, né, o anjo torto do Chico, mas enfim, ele fala dessa questão do anjo que olhou para ele e falou vai ser gauche na vida, gauche, sem nem falar essa palavra. E aí ela fala não, que o anjo virou para ela e falou vai carregar bandeira. Uhum. Eu acho essa poesia lindíssima. Eu sempre gosto de falar ela. No Dia da Mulher, eu sempre posto ela, porque eu acho ela incrível. Ela é forte, ela é potente, é linda. Enfim, é ela. E, aliás, Camila também está com o hábito de recitar músicas, né, extraindo a poesia que existe delas ali. Mas você citou essa aí da Adélia, tem uma frase de um poema dela que eu adoro também, que a Adélia tem essa coisa muito mística, né, religiosa e tal, mas tem uma dela sensacional que ela fala assim: Deus, me dá a mão, me dá 5 anos, me cura de ser grande. Eu acho muito bonito. Olha isso, que lindo. Não é bonito? Que lindo. Muito. Demais. Demais. Mineira, né, gente? Mineira, descoberta por Drummond, na maturidade. Drummond, que ela Aí já tá era. vendo. Drummond é malandro. Você, Pratinha, o que é essa top 3 aí? Se você recitar uma do Chorão, eu vou te bombar aqui. O Chorão tem muitas, né, cara? Mas eu falei do Chorão muito no sentido positivo, não foi nem, né? As pessoas não entendam errado esse tipo de coisa, pelo contrário. Pratinha polemizando sempre. Eu ouvi muito Cuidado Chorão com também. os, Os cuidado com três os primeiros do haters, Charlie hein? Brown. Os três primeiros do Charlie Brown são meu top 3 do Charlie Brown, né? Agora o top 3 da poesia. Vamos lá, vou deixar aí, né? Manuel de Barros, Vinícius e Drummond. Eu acho que é a minha trinca aí. Recita a do Vinícius aí pra gente, então. De maneira alguma. Vou passar a bola para a Grazi agora. Vai lá, Grazi. Gente, olha, eu não vou recitar nenhuma poesia por motivo de não lembrar-me de nenhuma completa agora na minha mente, né? Temos que ser sinceros aqui com vocês, transparentes, principalmente. Mas eu não tenho um top 3 formado, assim, vou colocar uns dois, que eu sei que que eu tenho livros e já li, então, né, não vou estar falando uma coisa totalmente assim, aleatória. Tem um livro do Drummond também, de poesias, que é muito legal. E também tem um livro da Cora Coralina, que eu ganhei, assim, há muitos anos atrás, na época da faculdade. Um professor meu de faculdade me deu, porque eu estava fazendo uma pesquisa de cantoras, e aí a gente foi falando de mulheres, e foi chegando a coisa da poesia, na época, e ele falou, você conhece a Cora Coralina? Eu falei, conheço de nome, assim, nunca tive contato com a obra dela, nem nada, e me deu um livro de poesias dela, que eu tenho guardado até hoje, já tem, assim, uns 15 anos por aí, e tem poemas lindíssimos nesse livro, então está guardado com muito carinho, preciso revisitá-lo, inclusive, porque acho muito interessante também essa questão de você ler uma coisa numa determinada época da sua vida e depois revisitar aquilo com outro olhar, com outra maturidade. Você pode ter uma poesia que eu posso ler agora e interpretá-la de uma maneira completamente diferente do que eu li há 15 anos atrás. Provavelmente vai ser assim, até porque eu não sou mais aquela pessoa de 15 anos atrás. Então, mas eu quero deixar aqui um recado para as pessoas, né? Leiam poesias, por favor, que é sempre muito instigante, eu diria, porque sempre vai abrir caminho para muitas coisas. Então, e também procurem perceber em que momento a poesia está presente na vida de vocês, assim, que ela está no nosso dia a dia muito frequente, assim, não só na música, mas em vários momentos, assim, eu vejo que essa questão do ser belo, de você ser tocado, de alguma palavra tipo, que te motiva, que te faz pensar, tem poesia por trás disso também. Então, se pudesse deixar essa dica para nossos queridos telespectadores ouvintes, seria isso. Prometo que nos próximos eu vou ler mais poesia para ter mais conhecimento para, né, falar aqui de um top 3 possível. No momento eu vou ficar aqui só com 2. Eu vou passar a bola agora para... Eu queria dar uma dica. Tem um perfil no Instagram que chama Poesia Voo, que é da Flávia Coutinho, ela é uma psicanalista, e ela tira foto da poesia no livro.
Ah, que legal. Então você consegue, gente, é lindo, vale muito a pena seguir. E você lê aquelas poesias, ela coloca de quem é, ela coloca tudo bonitinho, então depois você pode procurar, coloca que livro que tá. Então esse é um perfil que eu acho bacana de seguir para quem eu sigo, porque é o meu contato com a poesia, é uma forma de eu ter o contato com a poesia, é por meio dela, desse perfil também. E é muito legal. Poesia Voo. Podem entrar que vocês vão gostar. Ô, Camila, vocês estão no Instagram aí eu lembrei você estar aqui também, o Augusto de Campos, que outro dia fez 90 anos, e tem um canal no Instagram para divulgar as poesias dele, e é um dos fundadores da poesia concreta, que foi um dos movimentos mais fortes assim, culturais brasileiros nos últimos tempos, influenciou inclusive a Tropicália. O Tom Zé utiliza uma passagem no poema do Augusto de Campos numa música dele, Jardim Macalé também musicou, Caetano musicou poema de Haroldo de Campos e de Augusto de Campos. E vou citar aqui também mais dois que são portugueses, mas que são clássicos, assim, que eu gosto de ler muito sempre, que a gente não pode esquecer, que é Fernando Pessoa e a Cecília Meirelles. E Fernando Pessoa também fizeram um disco com os poemas dele. Tem até o Jô Soares recitando, as coisas muito bacanas. E, bom, para encerrar aqui, já que a Camila cantou na live de música, eu vou usar meu lado Odilon Esteves aqui. Por favor. Vou ler um poema meu aqui para encerrar, para que no próximo livro tenhamos mais compradores. Vamos lá. Chama Resíduo. Rafael Vidigal. Isso. Aceita as ilusões e a dor que elas te trazem. Sempre fica alguma coisa, na derrota, no naufrágio, como o tártaro no dente, como a crosta que se instaura, como o lodo em nossos lagos. O que há no fim do copo é tão somente a ilusão materializada, pois bebe o vinho e junto engole a vã ressaca que é dos mares, ou deixa que o concreto anestesie a sua alma. Isso aí, muito obrigado a todos. Voltamos para o episódio, não é isso? Sensacional. Desculpa, gente. Episódio poético. Foi ótimo, Camila. Episódio poético, com a Camila fazendo uma performance dentro do carro. Tudo planejado. Tudo planejado, tudo planejado. Camila, onde a gente acha nas redes sociais, para quem quiser te seguir, por favor? No Camila. Procurar lá. Pratinha. É o @Thiago Alprata. Vidigal. Eu gostei que ele deu um sotaque aí para o Thiago Alprata. Valorizar a métrica aí, né? Valorizar a métrica. O algoritmo. Fonética, tudo. O algoritmo agradece. O meu é @Rafael Vidigal e também na esquinamusical.com.br. E você, Graziele Martins, onde está? O meu é Grazi_Martins, gente, né? Lá no nosso querido Instagram. Então, a gente se vê no nosso próximo episódio. Fiquem bem, cuidem-se e leiam poesia. A gente vai depois tirar uma lição com vocês, hein? Pra saber quem que lê ou quem que não lê. A lição oral. A lição oral, arguição oral, agora na época da escola. Declamar uma poesia depois, quem sabe. Fica a dica aí pro próximo. Vai que, né? Vai ter. Nunca se sabe. Aí, ó, conseguimos. Até mais.